Oiê, gente! Como é que vocês estão? Eba! Estamos aqui para mais uma live. Gente, eu tô emocionada de estar aqui com vocês. Acho que eu vou chorar. Grávida chora por tudo. Gratidão por estar aqui. Gratidão por essa live. Independente de quantas pessoas estiverem aqui, eu quero dizer que vocês, para mim, é como se fosse a luz do sol, sabe? Porque tu tem força, tu tem ânimo. Gente, eu só queria fazer um combinado com vocês, que vocês não saíssem dessa live até o final da live. Porque eu tenho testemunhos para contar para vocês de clientes que me passaram relatórios e que vão estar aqui, que me permitiram contar. Eu até coloquei um mantra. Esse cenário tá tão bonito, gente. Eu fiz um cenário para vocês. Só que, claro, que eu quis colocar perto para vocês terem um contato, então vocês não vão ver tudo. Mas eu coloquei um vídeo no meu feed. E eu tô muito emocionada de estar aqui. De verdade. Porque, gente, vocês sabem que não é fácil. Não é fácil. É uma batalha travada de noite. Mas eu sou tão esforçada, gente. Eu sou tão assim, ó. Eu sou aquela pessoa que eu penso em todos os mínimos detalhes. Eu sou aquela pessoa que eu tô aqui realmente para ajudar vocês. Agora eu vou contar pra vocês. Amor, abaixa um pouquinho. Eu vou contar pra vocês sobre a meditação, tá? Eu vou contando por parte, gente, porque como eu tenho hiperatividade, o que acontece? Eu começo a falar uma coisa e não termino, as pessoas se irritam comigo. E aí, gente, o que acontece? Quando tu tá meditando, eu, por exemplo, eu faço viagem astral. A minha equipe dizendo, Chaline, última vez, hein? Sim, gente, é a última vez que eu vou fazer dessas. Porque minha consulta, você sabe quanto que vale, né? Vocês já viram a tabela. Então, por R$ 189,90, tu comprar um curso e ainda ganhar uma consulta, é muita doideira. Mas enfim, vamos aproveitar, né, gente? Então, vamos lá. Quando o meu marido ontem, ele teve que sair, porque ele foi levar uma pessoa no hospital, não tava muito bem, da gripe e tal. E eu fiquei sozinha com meu filho, a Tata já tinha ido. Era 7 e pouquinho. Tá, gente, daí eu tava com uma sensação meio estranha, tipo... Sabe quando tu tem aquela sensação, gente, que tem alguém te observando? Uma coisa assim? Tá, beleza. Aí, eu tava brincando com o José. Eu até postei um history pra vocês do José, bem queridinho, assim. Ele deitou, assim, né? Achei tão bonitinho, gravei ele. Tá nos stories, Chay, como comprar. Sim, tá lá nos stories, tá? Aí, gente, eu vi que o José olhou pra porta. E ele deu tchau. Aí, tá, eu não dei bola da primeira vez, mas ele fez, tipo, sabe quando tu fica olhando alguém assim, que a pessoa ia... Porque o pai dele tem essa mania de fazer assim, de ficar escondido atrás da porta e fazer assim pra brincar com ele. E nisso, eu vi um senhor alto, magro, com o cabelo todo branco, só que ele tava vestido todo de branco. Eu confesso que eu não consegui ver bem o rosto dele. Assim, eu não consegui ver bem o rosto dele. Mas eu vi... Sabe quando tu sente até... Sabe aquele cheirinho de casa de vó? Sabe, gente? Porque eu não sei se vocês são assim, mas eu sei que cada casa tem o cheiro da pessoa. Não sei se vocês são assim de perceber também, de ter esse sentido. E aí eu fui no corredor... e eu senti aquele cheiro de casa de vovó. Mas não era presença familiar pra mim. De vô e vô, coisa desse sentido. Aí eu falei pro Douglas, disse, Douglas, tá vindo? Imagina uma espiritualista, desculpe a palavra, com medo, né? Mas eu fiquei, porque aquele espírito pra mim era desconhecido. Não era mentor ou alguém que eu tava acostumado a, enfim, a falar e tal. E aí ele disse assim, fica tranquila que eu já tô vindo, que eu já tô indo pra casa. Dele chegou, eu disse, dele jantou, pegou o nenê, e eu disse assim, eu vou tomar um banho. E depois eu vou fazer uma meditação. E aí aquele espírito começou meio que falar comigo. Que era pra mim deitar, colocar um mantra, uma meditação que eles queriam falar comigo. Aí eu disse, meu Deus. Só que lembrando que o espírito, ele era claro. Só que eu acho que eu meio que fiquei confusa, porque era um espírito, uma presença que eu nunca tinha visto. Eu sou acostumada com espíritos, entre aspas, mas era algo que eu nunca tinha visto, tá?
Aí, botei meu pijaminha, que eu sou que nem Vétia, né? Eu adoro pijama, gente. Tem que ser com textura boa ainda. Eu não sei se vocês têm essas coisas, mas eu tenho muito essa coisa de textura. Coloquei meu pijaminha lá de Vétia e deitei. Aí, eu sempre visualizo o meu terceiro olho. E dependendo do jeito que o meu terceiro olho tá, eu sei o que tá... Tipo assim, quando o meu terceiro olho tá triste, eu sei que as coisas não tão legal. Quando ele está florescendo, eu sei... Por exemplo, quando eu engravidei da Zânia, eu fiz um reiki que uma mulher fez em mim. A minha terapeuta, Sil. Eu vi o meu terceiro olho todo rosa. E eu não sabia ainda que era menina. Então, o meu terceiro olho ontem, ele começou a encher, assim, ficar meio grande. Tipo, como se ele tivesse uma visão panorâmica das coisas. Tipo, sabe quando tu coloca o celular em modo panorâmico, que tu consegue olhar pra todas as fontes, assim, os lados, né? Mas, aqui meu cabelo começou. E, olha que engraçado, gente, né? Aí, tá. Aí, comecei a ver. Aí, a primeira coisa que eu vi, gente, que me assustou um pouco, que eu fiquei meio assim, sabe? Eles me levaram num lugar onde tinha, tipo, um deserto. E eu não entendi porque era toda cheio de areia. Oi, filho. É pra mim? É pra você, tudo pra você, filho. Aí tinha um deserto, gente. E era muito quente. Tanto que nessa meditação, eu olhei pra... Eu não conseguia ver o rosto desse mentor, tá? Não consegui ver. Eu só sei que ele era alto e era um senhor. E eu dizia... Olha, eu não tô conseguindo ficar aqui. Tá muito calor, é que eu tô passando mal. E ele só fazia assim, pois é, olha lá pra frente. E quando eu olhei lá pra frente... Tinha um monte de corpos, gente, enterrado embaixo dessa questão do deserto, da areia. E uma pessoa, como se fosse, tipo, meio que coveiros, ou as pessoas que estão ajudando, elas tiravam os corpos... Sabe aqueles carrinhos de mão, gente, antigo? E elas colocavam esses corpos embaixo do carrinho de mão. Em cima, aliás. Mas me deu a sensação que eles estavam buscando mais corpos. Então, o que eu tive a sensação depois que eu vim da meditação, né, nessa... primeira revelação, que pode ter algo, tá? Referente ao deserto. Vamos colocar então uma hipótese. Daqui a pouco, corpos sendo encontrados no deserto. Ou pessoas também podendo desencarnar por causa do calor. Tá? Então, essa é a primeira visão. A outra visão, olha que coisa, gente. Essa aqui é bem pesada. Daí eles me levaram, porque na meditação eles te levam em vários lugares. Não sei se acontece assim com vocês também, quando com a pessoa, se tem alguém médium aqui. Eu vi, gente, um homem, só que ele tava de costa. E eu não senti boa coisa naquele homem. E eu perguntei pro mentor que tava comigo, e o mentor nem o nome dele não me disse. Eu perguntei várias vezes, ele não me respondeu, gente, sério. Porque geralmente eles me contam, né? E não respondeu. E esse senhor que tava comigo... Eu olhei pra ele e apontei pro cara que tava lá. Eu disse, esse cara não é do bem, né? Ele só balançou assim, não. E ele tava nu, digamos assim, de costa, magro, gente, alto. E ele tinha também um cabelo castanho bem aparadinho, assim, ó. Cortadinho aqui e o pescoço comprido. E ele tinha um símbolo aqui atrás. E eu me aproximei assim, sabe? E meus olhos queimavam também, não sei porquê. E aí... Eu olhei... Será que era o deserto tem muito sol, deve ser. Pode ser, filho. E tava escrito assim, gente. 666, eu sou o anticristo. Jesus amado. Quando eu vi aquilo, eu pensei... 666 é um número... Ruim? ruim. É um número ruim, né, filho? É. E aí eu falei pro mentor que tá comigo, eu disse assim, me tira daqui que eu tô passando mal, esse lugar é horrível. E olha o que esse cara tinha na mão, gente, uma coisa muito bizarra. Ele tinha uma taça na mão. Nós vamos entender, quem sabe, lá pra frente o porquê que foi me mostrado tudo isso, tá? E na outra ele tinha... Sabe aquelas lamparinas antigas, gente? Ele pegava, desligava a lamparina... Só que eu não vi o rosto, ele tava de costa. Ele desligava a lamparina... E no outro, ele tinha como se fosse uma taça. Mas não é nessas taças assim. Era uma taça assim, inchada, sabe? Tinha uma cobra. E essa cobra se batia assim, ó, dentro daquilo, coisa mais horrível do mundo, gente, sério. E eu não sabia se eu prestava atenção na nuca do cara que tava escrito que ele é o anticristo, ou se eu prestava atenção na lamparina que tava sendo desligada, ou se eu prestava atenção na cobra. E aí, o que eu entendi? Na minha visão Shaline, talvez outros médios podem interpretar esse sonho com outra questão, mas eu, Shaline, interpretei que pode sim estar muito próximo, tá, gente, de um apagã, tá? Só que
como se já estivesse meio que premeditado. E o que eu entendi? Que essa pessoa, esse anticristo, literalmente ele vem do Oriente. Tá? Na minha cabeça, gente, eu tinha certeza que era um fulano de tal. Mas, infelizmente, não. Não que eu errei a previsão, tá, gente? Mas talvez essa pessoa que eu sempre pensei possa fazer parte. Só que o que eu vi, gente, é que esta pessoa era alto e magro. E eu não consegui entender o porquê que eles não queriam me mostrar o rosto. Ele era pele branca e cabelo castanho bem cortadinho, assim, bem aparadinho aqui atrás. Castanho médio. Você já falou o cabelo. Aham, e ele tinha o símbolo 666. E aí, gente, tá, daí esse cara, ele me levou em um outro lugar, que essa foi a terceira visão que eu também fiquei bem chocada. Ele... Viu que bonito, filho? Só deixa a mamãe explicar a visão aqui, filhão. Lindo esse carro, né? Aí a outra visão, gente, daí esse senhorzinho, ele levou... ele me levou, tá? Num lugar onde tinha uma fila. Só um pouquinho, filho, senão vai cair a live. Aonde tinha uma fila. E aí eu falei... Porque daí eu disse assim, mas o que a gente tá fazendo agora nessa fila? Só que não era calor nessa fila. Era frio. Eu sentia frio, porque eu tava com a roupa que eu tava, com o pijama que eu tava, né, gente? Que era um pijama de coraçãozinho que eu coloquei pra dormir. E daí eu peguei e botei o braço, assim, comecei a me tremer. E eu disse pra esse cara, digo, aqui tá muito frio. Mãe, se você tava com a roupa que você tava na vida real, quer dizer que tudo que você fazia no sonho, você fazia na vida real. Aham, uma viagem astral, né, filho? Aí, gente, eu me tremi e eu olhei pra aquela fila. E aí, cada pessoa ganhava como se fosse... Essa parte eu fiquei muito chocada, sério, gente. De verdade. Essa parte eu fiquei muito chocada. Cada pessoa ganhou uma maletinha. Essa maletinha, ela era uma maleta transparente e tinha comidas, tipo grãos, tinha remédios e tinha uma coisa que eu não sei explicar pra vocês, eu não consigo explicar, mas eu vou falar, isso aqui tá me doendo na minha orelha. Lembra que eu tinha falado uma vez que nós íamos usar tipo uma correntinha, uma coleirinha assim? Tinha uma coleirinha, não sei como fazer, um colarzinho, era de velcro. E aí as pessoas tiravam aquela maleta e elas colocavam no pescoço e elas saíam. Só que elas eram tipo robóticas. Aí eu fiquei olhando, daí eu falei pro mentor, eu disse, gente, elas... Filho, deixa essa mamãe explicar, meu anjinho. Sim. Aí eu fiquei pensando assim, ó, gente, mas essas pessoas são robóticas. Elas não... Sabe quando não tem reação que tu fica... Sabe, Deus que me perdoe, uma pessoa quando ela sofre alguma coisa que ela fica estática? Tipo uma cara de cera, assim, sabe? E aí eu tentava comunicar com essas pessoas. Gente, esse brinco tá me machucando, vem tirar. Aí eu disse pro mentor, eu falei, olha, o senhor deixa eu tentar me comunicar com essas pessoas, tô com uma sensação horrível. E aí na meditação eu disse pra ele, eu acho que elas estão precisando de uma orientação. E é engraçado que elas saíam desse lugar, gente, elas não olhavam assim pros lados, elas iam reto, tipo assim, tipo um robô. E eu fiquei assim, oi? Aí no final de tudo isso, eu comecei a ficar, tipo, desconfortável naquelas visões e tal. E o mentor, ele não mostrou o rosto pra mim. E ele disse assim, amanhã, quando você fizer a live, você vai falar para o meu povo. Foi assim que eles falaram. Filho, cuida pra não se machucar, tá? Que você precisa se preparar para 3 grandes acontecimentos. Ai, ai, ai. Aí que tá um deles, tá? O primeiro que nós teremos, presta atenção nessa live, gente. Presta atenção nessa live, tá? Hoje é dia... Que dia que é hoje, filhão? Dia 22, né? Dia do lançamento. Então, ó, hoje é dia 22, tá? Do 4, presta atenção. Os mentores, eles revelam que iremos ter a perda. Presta atenção em mim, porque depois vocês dizem que eu não falei e que é mentira e que é inteligência artificial e que não sei o quê. Nós teremos a perda de um presidente ou um ex-presidente que pode chocar a mídia e que pode ficar sendo falado esse assunto por muito tempo. E aí eu falei para esse mentor, mas eu já falei isso, daí ele falou assim, eu ordeno que você fale novamente.
Aí ele falou assim, as nações serão chacoalhadas. Eu não entendi muito bem essa parte. Vou confessar pra vocês. E aí a terceira coisa, hoje, dia 22/4, ele falou assim. Agora o anticristo mostrará as suas caras. Mas não é do jeito que vocês estão pensando, gente. Que ele vai vir botando banca no Brasil e no mundo, ele vai vir de sapatinhos de algodão. Propondo, presta atenção, muitos empregos, propondo formas fáceis das pessoas viver, residências. Então, ele vai... Porque assim, quando tu quer conquistar uma criança, o que tu faz? Tu dá o quê? Um doce. Fulano, olha, eu vou te dar um docinho, Pra criança fazer o que tu quer. Tipo, vai lá fazer o teminha, daí tu vai dar um doce pra criança, a criança vai lá fazer o tema feliz. Um brinquedo. Né? Então, eu pedi ontem a explicação dessa questão do Papa. Eu já vou falar pra vocês, tá? Aí, gente, uma coisa que me chamou muito atenção e que eu não entendi patavinas e bolufas de nada. De verdade, eu confesso pra vocês que eu não entendi, nem adianta. Eu já tirei nas cartas, eu já pedi explicação pra outras pessoas, se podiam me ajudar, eles não me falaram nada. Eu levantei a mão, olha a minha mão quando faço revelação, fica assim, ó. E aí, gente, eles me colocaram um símbolo na mão. E adivinha qual que era esse símbolo? 139. E eu não entendi. Eu não entendi o porquê que eles colocaram esse símbolo na minha mão. O número era 139. 139. E aí o mentor fechou minha mão. E ele falou assim, eu vou colocar esse símbolo aqui, e quando você acordar dessa meditação, tu vai lembrar de tudo que nós falamos. E eu lembro também de um detalhe muito engraçado, gente. Que eles passaram um óleozinho em mim, que era de óleo de girassol. Veja bem, gente, fazia tempo que eu não ouvia dessa. E também com sândalo. E aí eles passavam, tipo, eles pegaram o óleo e passavam ao redor da minha mão com aquele número 139. Agora, eu não vou conseguir explicar pra vocês dessa questão. Olha que legal, a Lizzie falou assim, Chay, será que não é o Salmo 139? Vamos ver. Douglas, depois olha pra mim o que diz o Salmo 139. Boa ideia, não tinha pensado nisso. Tá, daí eu não sei se não é momento deles me revelar alguma coisa, ou que, enfim, eles colocaram isso. Tá, deixa eu... Depois some daqui pra mim ler. Agora, deixa eu falar pra vocês uma coisa. Aí, tem a questão do Papa. Bom, eu não sei o que vocês vão achar do que eu vou falar, tá? Eu não sei como que eu vou falar isso pra vocês, mas assim, calma. Eu gosto de ouvir na TV. Tu viu que o Papa faleceu, né, filho? É. Não que o Papa faleceu, que ele, tipo... Deu uma coisa no Papa. Nossa, que lindo. Deixa eu ver. É escrito? É bonito o Salmo 139, gente. Deixa eu ver, ó. Fala de que Deus conhece, ó. Os teus olhos viram meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Nossa, é muito lindo, gente, Salmo 139. Meu Deus, fiquei chocada. Mas, gente, eu creio que tem algum outro, sabe, que ainda eu vou descobrir com o tempo e quando eu descobrir bem certinho. O Papa não faleceu, eu acho que deu um problema lá nele. É, um probleminha nele, né? Aí, gente, eu vou tirar as cartas aqui pra nós ver o que é esse 139, tá? Mas eu, na minha intuição de Shaline Grazik, me diz mais respeito a que daqui 139 dias algo vai acontecer. Ou que eu fui selada com o número 139, não sei, tá? Então, assim, gente, eu quero o seguinte, tá? Antes de mais nada, eu quero dar uns 5 segundinhos pra vocês clicarem no link, adquirirem. Gente, sério, uma consulta completa por 189, nunca mais na vida que eu vou fazer dessas. Que eu sei que, como eu disse, eu vou ficar sem coro. Então, assim, você vai ganhar um audiobook, mantras de reprogramação, você vai ouvir as aulinhas maravilhosas, vocês vão entrar, tá? Vocês vão entrar literalmente no mundo do universo e eu vou fazer... Pera lá que eu já vou contar uma coisa pra vocês. O audiobook guiado com 8 áudios conta sobre o Apocalipse. Pra vocês terem uma ideia, quando eu fiz os áudios, eu não tava em sã consciência. Eu até tenho que ouvir pra ver se eu não falei nenhuma besteira. Porque, gente, eu entrei em transe espiritual.
Então, tudo que tá lá... Quem já ouviu aqui os audiobook do curso? Conta pro pessoal o que aconteceu. Eu tava em transe total, gente. Cada áudio tem mais ou menos, se a Adriele me ajuda a lembrar, que não sei se tem 5 a 10 minutos. São 8 áudios, que é um livro, book, né, no caso. Que eu falei pra vocês o que vai acontecer. E eu acho que eu coloquei o nome Apocalipse as Cinzas, alguma coisa assim. Então, se você já comprou, tira uns minutinhos pra você ouvir pelo menos o segundo. Acho que o primeiro é mais o segundo áudio pra vocês entenderem. E guarde pra vocês, não fiquem espalhando, tá? Não fiquem comentando, não fiquem se assustando, porque eu sei que ali eles dão muita consolação também, tá? Então, assim... lembrando, gente, o prazo de atendimento é de 20 a 23 dias, não consigo antes, porque como vocês sabem, eu tenho 3 filhos, eu tenho casa, eu tenho vocês, eu tenho projetos, eu tenho isso, tenho aquilo, não é fácil, mas eu decidi dar essa oportunidade pra vocês do fundo do meu coração, tá? Vou fazer mais um intervalinho da live e volto. No próximo bloco nós vamos falar sobre o Papa e sobre o que vai acontecer. Quem será o novo Papa? Essa história... Está correta? Não está correta? Tem alguma coisa que vocês não sabem? Mas será quem vai ser o novo? Quem é, né, filho? Talvez vai ser o presidente dos Estados Unidos. Já pensou? Então, assim, calma que você vai saber tudo. Tudo, tá? Então, gente, já faz meia hora que eu tô aqui, então eu vou dar mais intervalo pra não ficar cansativo pra vocês nem pra mim. Eu quero que vocês tragam agora o... Eu não sei como que vocês vão reagir com o que eu vou falar pra vocês, tá? Eu sei que talvez você que é católico, você vai ficar... Bom, enfim. Gente, lembrando que eu não tenho uma religião específica, tá? Eu vou falar só o que os mentores, eles realmente falaram pra mim falar. Tá? Não é uma coisa que eu tô inventando ou que eu tenho algo contra o novo Papa. Não. Eu só preciso preparar realmente vocês para as coisas que vão vir. Tá? E vocês estão me pedindo, Chay, o Papa já estava morto? Sim ou não? Eu vou revelar se o Papa já estava morto ou não. Tem muita informação, então eu quero que você vá lá, janta. Se tu precisar lavar louça, vai lá lavar louça. Coloca o teu pijaminha, pega uma cobertinha, coloca os fones de ouvido. Uma pipoquinha, né, Zaki? Um suquinho. E agora, quando for umas 7h40... Coca-Cola zero, né, filho? Se preferir. E aí, vem com a tia Chay, porque nós vamos saber tudo sobre isso, tá? E muitas coisas que vocês vão, talvez... Não sei qual vai ser a reação de vocês, assim, comigo. Eu não sei se vocês vão acreditar, eu também não sei se vocês vão confiar. Mas vocês sabem que o meu nível de acerto é muito grande, então é quase que impossível de eu errar. Não seria essa que eu iria errar, né, gente? E então, assim, eu quero que vocês guardem, inclusive, essa live que eu vou entrar depois, né? Porque eu acho que é uma live muito importante. Agora, antes de eu começar a fazer as previsões, que eu quero essa bomba, eu quero deixar bem por último, que eu sei que vocês vão ficar com energia baixa. Eu não quero ninguém com energia baixa. Eu vou contar uns testemunhos das cartas que eu andei lendo ultimamente. Uma delas é o seguinte. O dia que o Papa morreu, porque eu e meu marido, a gente tem muito dessas, de ficar tirando carta um pro outro. Eu tirei as cartas e saiu a morte de um homem da religião. Porque saiu caixão, foice, árvore, estrela e lírios. Pacote perfeito com velório, Deus que me perdoe. Aí eu digo, um homem da espiritualidade vai morrer? Que estranho. Mas eu não coloquei em lugar nenhum. E aí, gente, me deu uma agonia muito forte. Mas uma agonia, assim, uma coisa, assim, sabe? Tipo... Só que eu não parei pra prestar atenção naquilo. E no outro dia aconteceu. Então, assim... Mas por que eu vi isso nas cartas? O que Deus queria com isso? Afinal, falam que Deus não gosta de cartomante, Deus não gosta, não sei o que. Será? Será que que eu vou queimar no fogo do não sei da onde porque eu leio cartas e que eu posso ajudar as pessoas? Deixa eu contar um testemunho agora pra vocês, que esse testemunho é um testemunho assim que eu tô contando de coração limpo, mas é uma história bem pesadinha assim, mas eu quero que vocês entendam o que é. E a pessoa que consultou comigo foi uma pessoa que consultou da promoção esses dias. Ela disse assim... Eu abri as cartas pra ela, né? E eu disse... Eu sinto alguma coisa referente a
picada de algo. Picada de algo. Eu não sei explicar, mas eu vejo como se fosse alguém, uma criança sendo picada. Como se um bichinho pequeno e que fosse muito perigoso. Inclusive, eu te sugiro uma mesa radiônica, eu falei pra ela. Porque aqui está na linha do destino. Também não prometi mudar isso na... Também não prometi mudar na mesa radiônica, né? Porque mesa radiônica, gente, não é trabalho espiritual, mas evita horrores de coisa, né? Uma semana depois, essa pessoa veio, que a filha quase foi picada por um escorpião preto. Mas na hora, ela viu. Então, esse é um dos testemunhos que eu queria contar. Vamos supor que os espíritos que vocês tanto duvidam não tivessem avisado, que Deus não teria mostrado nada nas cartas, e simplesmente fosse uma promoção à toa. E se a criança fosse picada? Outra que me chocou muito, que eu escolhi algumas pra falar aqui pra vocês. Eu já vou fazer as prisões do Brasil e do mundo montinho, tá? Esses dias eu atendi uma pessoa e quando eu abri o baralho pra ela, eu sentia uma dor no peito muito forte. Uma dor assim que rasgava. Só que alguma coisa me dizia que não era dela, que era de uma figura masculina. Aí eu disse assim pra ela, olha, eu vejo teu marido passando por um procedimento cardíaco assim, assim, assado e tal, tal. Aí eu também, sempre quando tem essas coisas, eu sugiro mesa radiônica, né, gente? O que eu vou fazer? Aproveito, claro, pra vender minhas coisas, obviamente, como qualquer outra pessoa, mas também a pessoa não é obrigada a fazer. E isso também não quer dizer que isso aí não vai acontecer. Vocês entendem? Que eu não sou Deus. Sempre deixo claro para minhas clientes. E aí, semanas depois aconteceu, a pessoa sofreu um infarto e fez um procedimento e tudo mais. Mas na hora que eu falei isso pra mulher, ela disse que não. Que todos eram saudáveis. E que no momento ninguém tinha nada. As cartas não são cartas futuras? Quando tu abre o baralho, tu não tá lendo o futuro de uma pessoa. Futuro, o amanhã. Certo? E eu, gente, eu não sou uma cartomante comum, daquelas que estudou, que tem a prática, que vai tirar e vai ler o que tá ali. Eu sou uma pessoa que eu tenho mediunidade e intuição. Entende? Assim como eu já atendi uma pessoa que ela estava fazendo mal a uma outra pessoa e eu disse pra ela. Eu disse, olha, tô sentindo o cheiro disso, tu tá fazendo isso, vai ter tal coisa. Ó, por exemplo, o testemunho da Isa, que eu estava na UTI, você me mandou mensagem, eu orei tanto, estou aqui, Deus é maravilhoso. A Isa, oi Isa, tudo bem? Ela é uma cliente que ela já fez uma mesa conosco, e quando eu atendi ela, eu já tinha visto que ela iria pra UTI. Eu já tinha visto que ela tinha algo sério na saúde, tanto que nós fizemos a mesa, ela foi pra UTI e voltou da UTI. Ela tá aqui, ó, na live, uma moça muito bonita, uma moça loira aqui, ó. E eu sugeri pra ela fazer uma mesa, ela fez uma mesa, eu expliquei o que poderia vir a acontecer, que ela poderia passar por algo na saúde, mas que isso iria ser amenizado. Então, assim, gente, sério, eu não brinco no meu trabalho. E muitas vezes, uma palavra que é falada, por exemplo, cuida com dias chuvosos. Se a cartomante falou pra cuidar com dias chuvosos, é pra te sair na chuva com o teu carro? Que nem uma doida? Claro que não. A cartomante disse cuidar com fios elétricos. O que tu vai fazer? Botar os dedos na água e enfiar os dedos na tomada? Não. Não. E eu sou aquela pessoa que o que eu vejo eu falo. Eu não escondo. Não interessa se a criança, se é marido, se é avó. Porque o que acontece, gente? Quando tu esconde uma coisa de tamanha gravidade, é preferível que a pessoa fique nervosa com o que ela ouviu do que com ela não ter ouvido e depois ela falar, eu consultei com a fulana não falou sobre isso, que era algo que era muito importante, que estava no meu destino. Então, assim, gente, muito cuidado com quem vocês brincam na espiritualidade. Existem pessoas que brincam de casinha com as cartas? Creio que existem muitas, mas não é o meu caso. Que, além de tudo, eu sou clarividente. Não uma simples... uma cartomante que eu vou de vez em quando abro as cartas, não. Mas também não sou Deus. Se mostrou ali
E está ali, é o que está ali. Tá, gente? Então, assim, ó, fizemos a oração, agora eu vou fazer os montinhos pra vocês, tá? E depois nós vamos às previsões para o Brasil e mundo, que eu sei que vocês estão ansiosos. Vamos lá, então, respira. Eu vou botar 3 florzinhas aqui, você vai escolher uma, tá? Vamos lá. Eu vou pegar 3 flores aqui. Eu não sei porque quando eu leio o caso tem que tirar os anel. Não sei o que tem a ver, né? Então, essas mensagens agora são para vocês, tá? Respira, ó. Vamos lá. Primeiro montinho, eu vou pôr essa rosa. Cheirosa. Ai, cheiro bom, gente. Uma delícia. Primeiro montinho, essa. Nós já vamos falar do Papa depois do que vai acontecer, tá? Deixei por último. Essa aqui, o segundo montinho. E o terceiro montinho que eu tava segurando. Que eu despedacinho um pouco ela. Então, deixa eu virar pra vocês verem aqui, ó. Será que dá pra ver? Uma, 2, 3. Escolha. Escolheram? Vamos lá. Então, se você escolheu a rosa... Gente, quem escolheu a rosa, então, é o seguinte, tá? Tu pode ter um corte aí, ou tu vai ter que tomar uma decisão na tua questão emprego, tá? É uma mudança que tu vai ter que fazer, ou... Não se assuste no que eu vou te dizer, tá? Ou tu vai ser mandado embora, ou tu vai ter uma nova oportunidade. Mas caso tu vier a ser mandado embora, é pra algo melhor. Porque lá na frente tu tem uma parceria com uma mulher, trazendo pra você boas novas. Não se preocupa, tá? Porque assim, gente, o que mostra aqui? Pra mim, a carta da âncora é sempre a vida profissional. Ó. Tá? Fica tranquila. Agora, olha só, por isso que eu digo pra te ficar tranquila. Porque aqui diz assim, pessoas que não têm casa vão adquirir casas. E também vão começar a movimentar a sua questão espiritual. Então, você vai ter algumas mudanças na tua vida, mas não é pra te se preocupar. É pra te seguir o barco que tá tudo certo. Certo? Vamos lá pra quem escolheu o número 2, que é esta florzinha amarela aqui. Tem bastante aqui na florzinha amarela. Então, vamos lá. Pra você que escolheu a florzinha amarela, tá? Vejo que tu pode passar por um momento de um pouquinho de depressão por conta da carta do caixão e dos ratos, mas não é morte, porque não tem nada de cruz e lírios aqui. Fica tranquilo, tranquila. Eu vejo que a tua criança interior está ferida. Aqui também tem muitas pessoas que tentam engravidar e não conseguem, porque me mostra a carta da criança e os ratos, então pessoas tentando engravidar não conseguindo, mas vai passar, vai conseguir, tá? Tu vai ter notícia de um amigo passando por dificuldades. É homem. E esse amigo ou parente vai te pedir ajuda. Pode ser uma questão judicial, ou pode ser uma coisa que envolva um processo, tá? Tu vai passar por um momento turbulento na parte financeira, mas é engraçado porque depois desse momento confuso que tu passa na vida financeira, tu acha uma saída. Depois disso, tu acha uma saída. É que nem eu tava explicando pra vocês na live. É como se depois da tempestade viesse a bonança. Minha avó sempre dizia isso pra mim. Então, se esforça o máximo que tu puder, o máximo que tu conseguir, porque vai vir muitas coisas boas. O que me preocupou aqui no montinho número 2 foi a mente de vocês. A mente não está boa, tá? A mente não está boa. É importante que vocês olhem pra dentro de si, pra dentro do que vocês precisam e o que vocês buscam, certo? Vamos lá, então, pra quem escolheu o montinho número 3, que é essa florzinha aqui. Tá? Aí depois tem o último pedaço da live que nós vamos fazer previsões do Brasil e mundo e vamos falar sobre o Papa também. Sobre outras coisas que eu quero falar pra vocês. Daí é melhor deixar por último, né? Porque, meu Deus.
Bom, assim, ó, aqui de cara, para essas pessoas do número 3 já fala de lágrimas, de traição. Essa traição vem de forma muito árdua, ó. Lágrimas, traição, inveja, fofocas, folias, tá? Pode vir uma notícia bem desagradável para ti, mas o final das tuas cartas são caminhos abertos. Então, o que eu entendi, tá? É como se tu passasse por um momento, tipo, quem escolheu essa Gerbera roxa vai passar por um momento de descobrir quem são as pessoas da tua volta. E, tipo, tu vai ficar assim, amada, mas eu te ajudei. A pessoa não tá nem aí porque tu ajudou, sabe? Tu vai descobrir que a pessoa não era aquilo, sabe? Mas é como se Deus, ele tivesse te mostrando pra ti não se machucar mais. E aqui vai vir oportunidades, vai vir viagens, a carta dos pássaros e caminhos abertos. Na verdade, muita sorte no teu destino, no teu caminho. E aqui me mostra que vai vir um homem trazendo uma oportunidade pra ti, ó. Essa oportunidade pode ser até mesmo de viagens. Cuidado um pouquinho com a tua saúde, porque aqui tá pedindo exames. Eu creio que tu vai ter um tratamentozinho na saúde, mas é pouca coisa, nada que venha te prejudicar. Algumas escolhas que tu vai ter que fazer referente à saúde, tipo, tem que tomar antibiótico, talvez tu tá com problema na bexiga, tu tomou antibiótico, a bactéria não combateu, aí vai lá tu e toma mais um pouco do antibiótico. Mais ou menos uma coisa assim, mas não é nada grave, tá, gente? Então esses foram os montinhos. Oiê, gente, voltamos aqui. Vamos agora às previsões mais aguardadas da noite. Ai, ai, ai. Vamos lá, então. Nós vamos... Ai, tô com muita dor de garganta hoje, gente. Nós vamos falar sobre o Papa, né? E o que vai acontecer mediante o falecimento. Então, vamos lá. Eu vou pedir que vocês se concentrem o máximo do máximo que vocês puderem, tá? E nós vamos mentalizar os próximos acontecimentos no Brasil e do mundo. No entanto, eu quero que vocês fiquem... Deixa eu botar esse cheirinho bom, gente. Vamos lá, então, vamos começar. Concentra aqui comigo. Agora eu vou precisar de colocar um filtro, né? Porque, meu Deus, eu preciso agora da tua concentração comigo. Preciso agora que você respire, que você se concentre aqui comigo e que você pare tudo que você está fazendo para você me dar um pouquinho da tua energia. Porque prever, né, gente? Não. Vamos lá, previsões para o Brasil e mundo. Eu quero saber agora, baralho, sobre... Eu quero saber agora sobre o Papa. O que vai acontecer agora com o desencarne dele? Como é que vai ser a questão, Papa? Após o desencarne dele, o que vai acontecer? Qual será o substituto? Por favor. A consulta por vídeo, não, Deus. Imagina fazer consulta por vídeo, 1.000, 2.000 consultas por vídeo, não tem como, né, meu amor? Vamos lá, baralho. Quero saber o que vai acontecer agora com a morte do Papa. O que vai acontecer agora com a morte do Papa, por favor. Somente a verdade. Vamos lá? Tanana. Presta atenção. Tô ouvindo o curso e tô adorando o Chay. Ai, meu Deus, que benção, gente. Eu fico tão feliz, Jesus Cristo, de ouvir isso. Ai, meu Deus, que benção. Ai, gente, não sei se vocês vão gostar muito do que eu vou falar aqui. Bom, nós estamos falando do Brasil e do mundo, certo? E o que vai acontecer
agora após a morte do Papa, certo? Então, a primeira informação e a primeira coisa que me mostra referente... Estou impactada com os áudios book, Chay. Ai, obrigada. Deus abençoe. Espero que tu tenha gostado. Gente, a primeira coisa, tá, que saiu aqui referente a este episódio que nós já havíamos falado, que seria o desencarne do Papa, e eu lembro também de um vídeo, gente, que eu comentei pra vocês que iria morrer um homem muito importante perto de uma data comemorativa. Só que eu não sei por que cargas d'água que eu não consegui mais achar esse vídeo, mas eu lembro perfeitamente, tá? O que acontece aqui? Mimi. Assim, ó. Engraçado porque presta bem atenção nesta live aqui. Um segredo sendo revelado, tá? Que diz respeito à morte de uma mulher. É um segredo revelado que diz respeito à morte de uma mulher. O que tem a ver com o Brasil e com o mundo? O que tem a ver com o Papa? A sensação que eu tenho é que no meio desse fuzuê de escolhe Papa pra lá, escolhe Papa pra cá, deixa eu só abrir minha calça aqui, gente, que ai, tá dando minha barriga. Que esse segredo dessa mulher ou desta pessoa com uma energia mais feminina, enfim. Então, a primeira previsão referente a isso, um segredo sendo revelado de uma mulher que tem a ver com aquela questão, Papa, talvez Vaticano, não sei dizer ao certo, porque como eu sempre falo, eu não sou Deus, mas também eu não erro, né? Então aqui fala muito de um segredo ou como se fosse uma, como é que eu posso explicar? Alguém que vem num púlpito a público falar sobre algo que envolve essa situação. Então, eu vou frisar várias vezes para que, quando acontecer, as pessoas não fiquem dizendo que eu falei na hora, que eu fui correndo cortar os cabelos, que eu fui correndo emendar cabelo para fazer o vídeo, tá? Agora, então, deixa eu ter certeza do que eu falo aqui, porque depois eu quero confirmar tudo, hein? É engraçado, gente, porque me fala de uma pessoa, um homem jovem. Lá pra frente, esse homem jovem não quer dizer que ele seja o novo Papa, mas é como se ele fosse instruído para isso e no meio do percurso ele tende a auxiliar nessa questão. Ou até mesmo auxiliar o novo Papa, vocês entendem? Por quê? Porque tem essa cegonha aqui, esse cachorro, me veio muito a sensação, tá? De um homem jovem que foi instruído, auxiliando, então, o novo Papa. Tá? Agora, vamos falar... Agora eu vou tirar um geral para ver quem é o novo Papa. Só que, gente, o que me deixa muito preocupada, e eu não sei se eu deveria falar isso aqui para vocês, por favor, você que é católico, não brigue comigo, gente. Não brigue com a tia Chay, por favor. Gente, posso falar uma coisa de verdade para vocês? Por que me preocupa isso aqui? Aqui me fala que... Ai, como é que eu podia falar isso pra vocês não brigar comigo? O anticristo, ele vai se aliar a uma pessoa que tem a ver com a espiritualidade. E as primeiras sensações que vocês vão ter é que essa pessoa é uma pessoa muito querida, uma pessoa que dá ideias, uma pessoa... Porque assim, vamos pensar um pouquinho. Tá? Eu nem sei se eu vou colocar essa live lá no meu Instagram profissional, tá? Mas veja bem. Um exemplo, tá? Se uma pessoa... ela quer enganar alguém. Ela não vai enganar alguém berrando.
né? Como diz no Rio Grande do Sul, reinando e gritando. Ela vai ter que chegar, como diz na Bíblia, de sapatinho de algodão e pegar a massa, certo? Saiu esses dias uma matéria onde não sei quantos bilhões, me desculpe se não for isso, bilhões ou milhões de pessoas, são católicos, certo? Esse cara que é o anticristo, o falso profeta, ele vem com sapatinhos de algodão, mas ele se, como é que a gente fala assim? Ele se acopla, não sei como que eu poderia falar, ele se une com alguém da religião. Não posso afirmar que é o novo Papa, porque seria dar um ti no meu próprio pé. Eu sei quem é, mas eu não posso falar isso aqui, isso aqui é uma coisa muito séria. Agora, que esse cara vai ser um lobinho em pele de cordeirinho, ele vai. E a primeira coisa que eu vejo que esses dois homens eles vão propor é algo referente às crianças. Qual é a frase que eu vejo que eles vão falar? É assim. É como se eles dessem, Deus que me perdoe, um privilégio às crianças. A sensação que eu tenho é que eles vão dar um privilégio às crianças. E aí, de primeiro momento, né, vai parecer, nossa, uau! Uau! Todo mundo vai ficar assim, oh, gente, que coisa boa! Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos. Mas eu, espiritualista, sei que isso é uma mentira. Tá? Então, assim, eu poderia chegar aqui e falar pra vocês, o que eu tô vendo aqui é isso, mas eu não posso. Porque eu já deixei nos áudios books o que vai acontecer. São áudios que você vai ter pro resto da tua vida e ficou registrado e não tem como ir lá eu desfazer agora o curso. Não tem porque já tá feito, você já comprou. É meio que usar da religião, não sei se vocês me entendem, peço gentilmente que vocês não me levem a mal, eu não estou escolhendo uma religião, não sei se vocês me entendem. É como se usar da grande massa para instalar, de primeiro momento, aquela coisinha boa, vocês entendem? Tipo assim, querida, taraná. E aí depois vem a parte do caos, mas aí a parte do caos eu vou explicar pra vocês depois. Primeiro, vocês vão ter uma sensação de apaziguar as coisas. Tipo assim, gente, pelo amor de Deus, não se ofendam. Eu não estou falando dos católicos, evangélicos ou qualquer coisa, por favor. É como se a sensação que eu tenho... calma. Vamos por partes. O bruto vocês vão ter no áudio, no curso, mas eu vou falar aqui pra vocês entenderem um pouco, tá? Veja bem, como é que eu posso explicar? Como é que eu podia dar um exemplo pra vocês sobre isso, pra vocês entenderem? Como se, tipo, eles começassem a falar sobre, assim, o mundo pela primeira vez está em paz. Sabe? Vocês vão ver muitas essas frases, inclusive no exterior, tipo, os Estados Unidos fechou um acordo muito grande com a China, com o Brasil, com a Alemanha, com a Espanha, sei lá com o quê. E agora, pela primeira vez, o mundo apertou as mãos com a paz. E aí eu tenho a imagem na minha cabeça clara de uma notícia. Eu vejo nitidamente, gente, agora falando com vocês. Uma notícia onde eles têm todas as bandeiras juntas, com meio que a pomba da paz, ou representação do Espírito Santo, né? Então, a gente vai ter muito essa sensação. Quem tá na live vai saber, quem comprou o curso, vai escutar os áudios, vai saber que isso ali não é verdade, né? Então, é muito mais que uma falsa paz. É um falso acordo onde as pessoas de fora vão acreditar. E mesmo eu fazendo essa live aqui com vocês... E mesmo vocês ouvindo os áudios, ainda vai ter gente que tende a duvidar, porque aquilo vai ser muito realista. Eles vão propor coisas boas, como eu disse, as crianças vão pegar no ponto do... que é o ponto mais fraco da sociedade, gente?
Como é que eu posso explicar pra vocês? Tipo, eles vão pegar os grupinhos que, de certa forma, os mais vulneráveis. Por exemplo, como é que eu posso explicar? Aquelas pessoas que sofrem mais preconceito, sabe? Então, eles vão pegar nesses pontos estratégicos, por exemplo, pessoas que gostam pessoas do mesmo sexo, vocês entendem? Aí eles vão dar um super apoio, eles vão dar um super, nossa, uau, meu Deus, então eu vou pegar a massa. E aí todo mundo vai achar que aquilo ali é, nossa, o novo Papa, ele é beleza. Ele é um cara que ele tá a favor, de certa forma, das pessoas que são menos favorecidas por conta do preconceito. E então, gente, nossa, meu Deus, vai crescer. E agora eles já estão começando a soltar as matérias. Se vocês perceberam, algumas matérias que bilhões de pessoas têm tal religião. Não sei se vocês perceberam, mas até ano passado eles tinham soltado uma matéria que a maioria das pessoas eram evangélicas. Vocês estão ligados? Né? Agora eles estão soltando... Não estou falando da religião católica, pelo amor de Deus, tá, gente? É só pra vocês entenderem o contexto. Por isso que eu digo que eu nem sei se eu vou colocar essa live lá. Então, eles vão na massa pra fazer a manobra. Né? Eles vão ter que ir nos pontos mais estratégicos. Daí, o que vai acontecer? Continuando a conversa. Que é uma conversa muito longa isso aqui, né? Ficaria até meia-noite aqui falando com vocês. Então, como eu disse, não tem a ver com a questão católica, pelo amor de Deus, gente. A minha família tem bastante católico e tudo mais. Mas só pra vocês entenderem, eu não sei, eu não consigo falar de outra forma, né? Então, assim, é como se eles quisessem socar goela abaixo algo para as pessoas, aonde lá no final eles cumprem o que eles vão querer fazer, né? No caso, uma moeda única. Eu não diria uma religião única, mas meio que uma coisa... assim, como é que a gente fala? Uma coisa reta, sabe? Uma coisa reta, assim, que todo mundo segue a mesma linha. Então, é um negócio que todo mundo vai ir pelo mesmo. Então, daqui a pouco todo mundo vai ter um salário só. Daqui a pouco vai ter uma moeda só. Daqui a pouco, eu não diria religião, mas a sensação de ser uma coisa tudo meio que unificada. Vocês entendem? Mas, porque tem um grande propósito por trás disso, que eu não posso falar, eu falei nos áudios lá. Então, meio que eles vão ter um controle, só que eu quero que vocês prestem atenção em mim, porque vai chegar no dia disso acontecer, vocês vão acreditar. Vai ter pessoas aqui, dessas 1.600 pessoas, que vão acreditar. E aí, gente, que vem aí que vem o anticristo, tá? Aí que vai vir o anticristo, aonde... Tomara que não derrubem minha live. Né? Aonde vem aquela questão assim que... aonde vem a questão que... Olha, tá, estão todos mansinhos, né? Nós amenizamos tudo, agora nós vamos ter que jogar o quê? O caos, né? Então a gente vai começar com a questão... Vamos dar um exemplo. Tudo que eu tô falando de exemplos, porque eu não sei ao certo como que vai se dar, tá, gente? Por isso que eu digo, eu vou dar exemplos, eu não sei nem como que eu vou colocar o corte dessa live depois pra vocês, mas enfim, é isso. Tá, então a gente deixou todos mansinhos, né? Que nem cavalo, tu fica alisando pra montar ali, né? Aí depois nós vamos jogar o caos. O que vai ser o caos? Pessoal, olha, é assim... juntem um ano de alimentos, porque estamos com uma questão de grãos faltando. Um outro exemplo. Veio uma tal doença, né? E ela tá atingindo as pessoas na parte psicomotora. E olha só, gente, o que o espiritual me fala, tá? Pra vocês, espero que vocês lembrem muito dessa live, porque se vocês me chegar e me dizer que vocês não sabiam, eu quero... né? Por exemplo, assim, então, pessoal, ó, vamos jogar pra humanidade que vai ter uma doença que vai mexer com os movimentos, com a questão psicomotora. Por que eu vi lá no sonho, na meditação, o cara canuca escrito anticristo? Porque eles vão lá e vão dizer assim, olha, você vai ter que botar
um chipzinho na tua nuca, porque senão os teus movimentos podem paralisar, né? E aí a pessoa que tem filho vai dizer como? A pessoa que tem filho vai dizer o quê? A pessoa vai dizer, não, eu não vou colocar, então. Daí a pessoa vai dizer, então teu filho vai ficar todo mole. Você vai ficar toda mole, que nem uma cobrinha. Só que eles já estão fazendo isso há tempo. Aonde eles estão soltando notícias, uma em cima da outra. Uma em cima da outra. E aí agora o que vocês vão ver? Algumas notícias de G? Sim. Tá? Mas, depois eu não sei como que a gente fala da eleição ou reintitulação, como é que é quando o Papa assume? Não sei como é que é o nome, como é que é, gente, o negócio quando o Papa assume lá, o negócio, quando é coroado, sei lá o que é. Vocês vão ver que vai ser tudo uma alegria. Ah, que alegria. E aí depois a coisa vai enfeiar. Então, assim, as coisas... Ui, meu Deus! Não é agora em 2025. É em 2026. Lembra que eu falei pra vocês? 2024, 2025 iria ser uma preparação da humanidade para 2026. Por isso que a importância de vocês... Não, eu vou comprar o curso porque eu quero a consulta. Gente... Consulta é o mínimo dos detalhes. Eu quero que vocês ouçam os áudios do Apocalipse do audiobook. Eu deixei registrado para vocês, porque é capaz de eu fazer inscrito e eles tirarem. Então agora nós vamos ver qual é o bafafá que vai dar ainda sobre essa intitulação desse novo Papa. Vamos ver. Que dia que é isso, gente? Intitulação... do novo Papa, como é que vai ser? Depois vou fazer previsões gerais, tá? Cigana, intitulação do novo Papa. Como é que vai ser? Primeira coisa que eu vi, que essa pessoa pode ser... ela é uma pessoa... Parece que esse homem, né? Ele sente que ele vai ser intitulado. A sensação que me dá é que já meio que está escolhido, sabe, gente? É meio que está escolhido. Olha só. Quando essa pessoa já se intitular, tá? Esse homem se intitular, é um homem de voz grossa. É um homem que passa autoridade. Esse homem, ele tem um olhar fixo e parado. Não é uma pessoa sorridente, não, tá? Por causa da carta do urso. Esta pessoa é uma pessoa que lá pra frente não é que ele vai ser do mal, tá? Não é que ele vai ser do mal, aqui não mostra, gente. Aqui mostra que a pessoa que vem próxima dele, que vocês já sabem quem é, vai influenciá-lo para o... tá? Não é que ele é do mal, entenda bem o que eu estou falando. Ele chega cheio de boas intenções, sim. Carta do Sol. Tá? Ele chega cheio de boas intenções. A pessoa denominada Raposinha, olha aqui, ó. Tenta e de certa forma consegue mexer com a cabeça dele, tá? Propondo coisas que tem a ver com crianças. Olha o que eu falei pra vocês. Vocês entenderam? De primeiro momento dá a sensação que tudo vai ser resolvido. Só que o que me chama muita atenção,
é que eu não sei o que acontece. Eu não sei como é que funciona essa questão de tu entrar, se tu pode desistir, se tu pode desistir só quando morreu, mas me dá muito a sensação que esse cara entra e dali a pouco esse cara sai. Não sei por quê. Porque olha aqui, ó. Tá vendo? Ele entra e ele já é cortado. Mas assim, eu não sei como é que funciona essa coisa. Eu não sei como é que funciona. Tipo assim, entrou, nunca mais pode sair. Eu não sei, gente, o que vai acontecer. Se esse cara vai desencarnar cedo. Não pode haver renúncia, pelo que eu sei, né? Ou não sei, gente. Mas é como se ele entrasse. Não sei como é que é, não sei. Pode ser ou não sei. Mas se não precisa, ele pode abdicar do cargo, não sei. Mas ele vai entrar, ele fica um tempo, uns anos, e depois, não sei se ele vai sair porque ele quer ou porque vai ter alguma coisa de errado, mas haverá um corte desta pessoa. E aí, depois desse corte, entra uma pessoa muito jovem, que é uma pessoa que está sendo instruída para tal. E esta pessoa que vem agora, como eu disse, é uma pessoa de olhar parado, não é sorridente, tem a sensação que ele gosta de ficar com as mãos aqui, ó. Aqui na barriga, assim, dessa maneira. Quando vocês olharem ele, vocês vão lembrar de mim. Os olhos bem grandes, assim, um olho redondo, sabe? E aí, olha que coisa, o desenrolar das coisas. Já vem outra questão. Vem um presidente de um país que não é brasileiro, ele começa a implicar com esse Papa. Então vai ter um que vai se aproximar para se aproveitar, veja bem, para aproveitar que vocês já sabem quem é, vem o outro que implica e que começa o fuzuê. Lembrando que tem aquela falsa paz primeiro. Lembra? E aí depois começa o fuzuê, porque o presidente desse país não gostou de algo, porque não sei o quê, porque bibibé, porque bobobó. E no meio dessa função toda, lembra que eu falei? A morte, vai ter 3 coisas muito importantes. A morte no Brasil, no mundo, né? De um presidente ou de um ex-presidente. Tá? Vai ter mais uma que eu já falei pra vocês entre final desse ano, pode ser esse ano, ou final desse ano, início de 2026, a morte uma morte de doença de um presidente e uma morte por também de um presidente ou ex-presidente. Então vai ser 2 de uma vez só, que vocês vão ficar lembrando totalmente dessa live, tá? Vocês vão saber que era o dia do lançamento, vocês vão... tá? E eu tenho a sensação que agora, não sei se é agora que vão todos se reunir ali pra ir na despedida do Papa, não sei o que lá, pode haver um tipo de conversinha, um tipo de afrontinha, tá? Que vai sair as mídias também. Ó, eu posso dizer uma coisa pra vocês vão se surpreender de quem é o presidente que vai partir. Eu não vou falar aqui porque eu não quero viralizar dessa forma, porque me enchem de lixo e falam horrores, mas assim, gente, ó, a morte tá rondando ali, tá? E vocês vão lembrar claramente desta live. E a sensação que eu tenho é que é perto de um final de semana, tá? Perto de um início de final de semana, ou de um final de semana, mas tem a ver com as pessoas estão em casa. E elas levam um choque, tipo assim, do nada, que nem foi a do Papa. E o pessoal tá pedindo, e o Papa morreu antes. Não, gente, o Papa não morreu antes. Ele morreu exatamente ali na hora que ele tinha que realmente partir. Tá, agora, tem tanta coisa pra vir à tona. Aí, eu não sei se vocês lembram, deixa eu só ver uma coisa aqui. Previsões para o Brasil e o mundo. Ai, tá acabando minha bateria. Douglas, me presta extensão ali pra mim, carregador? Tá acabando a bateria. Gente, não esqueçam que é só até amanhã, meia-noite, pra te ganhar consulta completa. Depois, não. Não porque não tem como, né, gente? É impossível. Então, clica no link nos instros, compra o curso. Vamos lá. Previsões para o Brasil e mundo. Previsões para o Brasil e mundo. Previsões Brasil e mundo. Peraí que meu marido já vai trazer a extensão, tá?
Vamos ver previsões para o Brasil e mundo. Agora eu vou fazer um compilado aqui, tá? Para vocês. Daí. Bom, aqui saiu, gente. Eu não sei se é uma pessoa... na verdade, eu tenho certeza que é uma pessoa da política. Tá? Essa mulher, ou ela foi da política, ou ela é da política, ou ela foi vereadora, ou ela foi... sei lá o que ela foi. Ela vem nas mídias contar um segredo, tá? A sensação que me dá de um tipo de reunião que ocorria. Essa mulher, ela coloca a boca no trombone e as pessoas ficam assim, será que é verdade? Será que é verdade ou não? Pelas cartas dos pássaros, remete a fofoca. Então, eu, Chaline, entendo que quando é fofoca, é mentira. Mas aí tem que ver, né, gente? Porque aqui eu teria que abrir um geral. Mas, enfim, aqui me mostra esta pessoa, então, vindo às mídias, essa mulher falando que ocorriam reuniões. E dentro dessas reuniões, ela... acontecia tal coisa e que ela não é a favor e aquela coisa toda, tá? Vocês vão ver, então, nos próximos dias, muito falar sobre isso também. Uma pessoa... aqui me remete, não sei por que me vem muito uma bailarina ou uma dançarina. Não sei, eu olhei assim pra essa carta, eu pedi pros espíritos me falarem quem era. Me veio na cabeça uma bailarina ou uma dançarina nos deixando muito jovem. Tá? Muito jovem mesmo, essa pessoa. Então, virando essas notícias, meu Deus, né? Gente, voltei aqui. Vamos, então, às próximas previsões, tá? Então, aproveita. Bom, vamos lá. O que enquanto tava desligada a live, me veio muito na cabeça, tá? A questão é o seguinte. Vocês vão ver, tá? A questão das moedas. Como se desse uma... eu não diria uma queda. Não, é uma queda. Assim, vai ser uma coisa meio que nunca... sabe uma coisa que, tipo... sensação que eu tenho que nunca aconteceu? Então, você que gosta de apostar nessa questão de criptomoedas e tal... por esses dias, toma um pouco de cuidado por esses meses, eu diria. Tá, gente? Porque tem alguma coisa de errado e eles meio que vão fazer essa questão proposital. Então, assim, pra você não sair perdendo... toma cuidado. A sensação que me dá é como se fosse uma extinção, ou eles vão meio que extinguir esta questão de moeda, que nem eu falei, deixando uma ou duas só. Tá sem áudio, gente, de novo? Vocês estão ouvindo agora direitinho? Vê se tá funcionando direito. Tá funcionando? Estão ouvindo? Vamos lá, gente. Eu vou continuar com as previsões do Brasil e do mundo. Daí eu vou ver os cortes que dá pra fazer e os cortes que não dá, né? Pra não derrubarem. Ainda me vem muito aquela questão da família real, tá, gente? Lembra que eu falei pra vocês que um segredo tende a ser revelado e que vai meio que chocar as pessoas, tá? Então, a família real tende a contar algumas coisas ainda... chocando algumas pessoas. Então, previsões para o Brasil e mundo. Previsões para o Brasil e mundo. Analisando previsões para o Brasil e mundo. Vamos lá. Um casal da mídia
tende a se separar. Ai, que previsão vaga. Calma que eu já vou explicar quem que é, tá? Esta pessoa, eles podem ter de 1 a 2 filhos. Me dá uma sensação que é um casalzinho, tá? E eles vão vir à mídia com a desculpa que o casamento estava desgastado, mas na verdade está falando a verdade, porque tem a carta da lua e das nuvens. Então esse é um casal muito querido. Vão ser pegos, vão pegar as pessoas de surpresa, tá? Me empresta o teu Google um pouco ali, Douglas, ou que eu quero escrever. Me procura o que é isso aqui que eu vou escrever no papel. Gente, me veio uma coisa na cabeça que eu quero ver o que é. Me dá aqui que eu boto na tua mensagem, daí tu procura ali pra mim. Me veio uma coisa na cabeça, mas deixa eu ver se faz sentido, né? Porque às vezes a espiritualidade fala, a gente nem sabe o que tá fazendo. Ai, não entendi muito bem, mas enfim. Gente, me vem a palavra Triângulo Mineiro. Triângulo Mineiro é Minas. É quando tu entra em Minas Gerais, ali é a divisória de Minas, Triângulo Mineiro. Me vem muitas... é? Me vem muito essa palavra Triângulo Mineiro. Um ocorrido, tá? Que envolve, então, essa questão Triângulo Mineiro. Que vai virar notícia nos próximos dias ou próximos meses. Tá? Deixa eu ver aqui, um homem e uma mulher. Gente, a gente vê cada coisa nessas cartas. Que eu fico pensando, será que eu falo ou será que eu não falo? É que nem quando eu abro as cartas de vocês, que vocês querem mentir pra te achar, e eu olho e não é nada disso. Bonitas, né? Olha que coisa boa, gente. Um homem, ele vai encontrar... Me dá a sensação que ele é um pesquisador, historiador, pescador, não sei o que ele é. Muito ouro ou uma coisa de muito valor. E eu vejo que essa pessoa fica assim, ó, chocada. E ele vai ter direito a alguma parte. Vocês vão ver que essa notícia também, ela tende a se espalhar. Mas é forma positiva, né? Porque achar isso, né, gente? Meu Deus, pelo que eu tô vendo aqui, ele vai ficar bem feliz. Batu. Ai, me vem uma palavra agora com tuaba. Ai, me vem umas palavras que eu não sei do que é, gente. Sei que o final dessa cidade ou lugar tem tuaba. Tuaba? Ai, eu não sei o nome, mas é um negócio assim. Ituiutaba. Hã? Ituiutaba. E onde que é isso? Deixa eu ver aqui daqui. Ituiutaba. É isso aí. Mas aonde que é? Peraí. Ou Ubatuba? Não. Ituiutaba. Ituiutaba, cidade de Minas. Olha, tu vê, tá tudo relacionado a isso ali. Ituiutaba, é uma cidade de Minas Gerais. Eu me lembro de morar por assim. Eu tinha muita cidade assim. Ituiutaba? Ituiutaba. Gente, então assim, se não for essa, vocês me perdoem, porque é algo bem próximo disso. Alguma coisa tá pra acontecer nesse lugar também, tá? Então eu já peço que vocês coloquem os joelhinhos em oração. Para que nada ocorra. E que se ocorrer, não seja grave, tá? Gente, me vem... Eu vou ter que falar uma coisa que me vem muito na cabeça. Vocês vão dizer, mas de novo? Sim, mas de novo. Presta atenção no que eu vou falar aqui pra vocês, tá? Nós teremos por esses dias a perda de um humorista. E com a perda desse humorista, vai trazer muita tristeza, assim, ao povo brasileiro, sabe? Uma pessoa muito querida. Então, assim, orem. Porque, assim, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tem coisas que é destino, como eu sempre falo, e tem coisas que não é. Por exemplo, vocês que vão fazer a consultinha comigo, se sair algum perigo e eu te sugerir uma mesa radiônica, não é porque eu quero te arrancar dinheiro. Ah, então viu? Não, porque mesa radiônica não é trabalho espiritual.
Mas as minhas mesas radiônicas são diferentes das que vocês estão acostumados a fazer com as terapeutas, não tem nada a ver. É só o nome mesmo de mesa radiônica. Tá? Então, assim, quando a gente vê alguma coisa, eu sou sincera em falar, tô vendo um perigo aqui. E não adianta, vou no outro cartomante porque, meu Deus, ela falou que eu tenho isso na minha vida. Tem e acabou. É destino. Só que tem coisas que não mudam com o trabalho espiritual que vocês fazem, que não muda com a simpatia que vocês fazem, que não muda com a mesa radiônica. Vocês entendem que tem coisa que é destino? Então, assim, é engraçado porque me vem uma tristeza tão grande da perda desse humorista, gente. É uma sensação muito de, nossa, como a vida passa breve, né? Como a vida é tão rápida. Mas então vocês vão ter isso. Deixa eu ver aqui. Aqui me fala... É engraçado porque me vem muito a mudança em uma questão religiosa. Eu não sei se vai ter uma lei, eu não sei se... Mas é uma coisa que vai ser mudado na questão... Olha, gente, uma lei que vai ser mudado na questão religiosa. Que vocês vão ver falar nos próximos dias. Outra coisa que eu senti aqui agora é o seguinte, tá? Novamente eu vou falar, já falei até pra assessora dessa pessoa, inclusive. Vocês viram que o Léo Dias, esses dias ele foi para o hospital, ele passou por um problema pulmonar. O espiritual toca no meu coração para falar novamente para essa pessoa que ele tende a passar novamente por um problema vascular. Pode ser cardíaco ou cabeça, porque eu vejo vascular. Então, assim, a espiritualidade já vem avisando há algum tempo. As pessoas... Nossa, quando eu fui lá, eles me trataram muito bem, gente. Eu sou muito grata. Por isso que eu aviso tanto, porque eu não queria que acontecesse que eu vejo, sabe, gente? Eu não queria mesmo, mas eu vejo esse homem passando por um procedimento cardíaco. E não é de hoje. Por que tá falando dele, chato? Porque, gente, dá um dozinho, né? Porque, assim, daqui a pouco, não sei qual é a religião que ele acredita, mas, assim, daqui a pouco se protege mais. A internet, uma internet tão malvadinha, às vezes, né? Vamos ver o que tem aqui. Previsões para o Brasil. Previsões para o Brasil e mundo. Gente, sabe aquela influenciadora, Francine? Que ela... que ela faz umas maquiagens, umas coisas bem legais. Uns produtos, né? Uns cosméticos muito maravilhosos. Eu tenho e gosto bastante. Vejo uma gestação para ela. Só que depois da gestação... Quem sou eu para falar, né, gente? Mas haverá uma separação por uma grande desilusão. Lembra que outra vez que vocês pediram eu não queria falar porque eles estavam em um momento tão fofinho, né? Mas eu vejo então a gestação e depois eu vejo esse rompimento. Gente, que coisa, né? Que triste isso. Mas também tem aquela coisa que Deus, ele pode mudar todas as situações, né? Então deixamos na mão de Deus. Gente, eu vejo uma filhinha, uma menininha, tá? De uma pessoa famosa, sendo diagnosticado com algo. Essa menininha clara, e eles vêm à mídia, essas pessoas falar sobre como desconfiaram, sobre o que isso trouxe de aprendizado para eles, tá? É uma menina que aparentemente tá bem, mas é alguma coisa que vai fazer com que eles procurem, então, um especialista e também isso
vire um assunto bem recorrente nas redes sociais, porque a mãe dessa menininha é uma influenciadora, uma pessoa que tá sempre nas mídias, tá? Deixa eu só ver quem é esse homem que eu vejo aqui, gente. Um cantor, uma pessoa da mídia, com inicial GU. A sensação que me dá, gente, é dessa pessoa passando por algo na sua vida. Que engraçado, gente, me vem uma interrupção, um corte de algo na vida dessa pessoa. Me parece um cantor. Mas não é Gustavo Lima, tá? Não adianta vocês colocar Gustavo Lima aqui, que essa pessoa que eu vejo é uma pessoa jovem. Não é o Gustavo Lima. É outra pessoa. E a sensação que dá é de uma interrupção em algo, ou uma perda de movimento, ou uma dificuldade, porque eu vejo a carta do corte, ó. Tá? Então vocês vão ver isso aí também. Vai ser muito falado por esses dias uma questão que envolve, gente, um hospital, aonde houve um tipo de desvio de verba ou desvio de dinheiro, não sei dizer, mas isso vem às mídias de uma forma muito escancarada. As pessoas mesmo que meio que se revoltando, sabe? Tipo, poxa, como assim? Né? E me dá muita sensação que essa pessoa era esse hospital, um hospital muito bem conceituado, porque as cartas estão viradas, as cartas não estão viradas, minha filha. Ó, as cartas estão corretas. Quando uma carta sai de ponta cabeça, por exemplo, é porque a energia que você está tirando está pesada ou carregada, ou confirma ainda mais o que nós estamos falando. Você está lidando com uma cartomante que estuda muito. Aqui não, violão, tá? Me vem muito, gente, também a questão de Paris novamente, tá? Eu já tinha visto isso, aquela previsão que eu tinha feito de Paris. E aí depois aconteceu, né? E aqui me vem Paris também, de certa forma, precisando de ajuda ou colaboração das pessoas na redondeza, porque vai ter um ocorrido em Paris também nos próximos dias. Quando eu vejo isso, me vem muito a questão Paris, tá? Me vem muito na cabeça também caso Vitória. Um novo desfecho para o caso Vitória nos próximos dias ou meses. É como se as coisas viessem às claras. Olha o que o espiritual me fala, gente, que coisa, né? É engraçado assim que o espiritual fala assim, que muitos casos onde as pessoas omitiram o corpo, ou talvez foram presos e não quiseram falar aonde estão, o próprio espiritual vai fazer com que eles falem, tá? Então vocês vão ver muito nas notícias que vão dizer assim, ó, fulano falou realmente aonde que tá, o que ele fez com tal corpo, tá? Então vocês vão ver muito nas mídias questões relacionadas a casos aonde o próprio espiritual faz com que o acusado ou a pessoa que fez o ato, ela mesmo, então ela venha a se acusar ou falar a verdade sobre o fato. E vocês vão ficar surpresos, porque tem algumas coisas aí que choca a gente, né? Então, a questão do feminino vai ficar muito em alta nas regiões Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, e me vem a energia ali do Nordeste, tá? Então, você que é mulher, se cuide, é melhor que a gente se cuide, porque novamente vai vir uma fase onde os índices de
vão subir de uma forma muito rápida, muito grandiosa. A gente não saiam sozinha à noite. Eu tô falando isso e me vem na cabeça um grupo de mulheres... Peraí que eu vou espirrar. Um grupo de mulheres, eu acho que tem de 3 a 5 mulheres. Elas estão indo ou por um barzinho ou pra uma festa, tá? Me dá a sensação que 3 delas têm o cabelo escurinho, assim, preto ou castanho, aonde essas pessoas tendem a perder a sua vida e serão encontradas de uma forma que não é agradável, e isso vai virar um caso que vai repercutir de forma muito grandiosa. Então, assim, gente, se o espiritual pediu para que eu falasse, revelasse isso aqui em live, eu peço um pouquinho de cuidado, tá? Referente a nós, mulheres, tá bom? Gente, eu vou tchau, tchau e gratidão, bom descanso.